O governo deve enviar o projeto do novo arcabouço fiscal ao Congresso Nacional ainda nesta semana. A gente volta com a repórter Luciana Verdolim, de Brasília. Luciana, o governo está otimista com a tramitação desta matéria no Congresso Nacional, é isso? É isso mesmo, Tiago. Otimista, confiante, diz que vai aprovar sem maiores dificuldades, apesar de não ter anunciado ainda o texto final. Apresentou apenas algumas diretrizes desse novo arcabouço fiscal que atrela o crescimento das despesas a 70% da variação da receita primária dos últimos 12 meses. Já foi adiada, esse encaminhamento já foi adiado pelo menos 2 vezes ao Congresso Nacional. O prazo é hoje. Vale ressaltar que ainda deve ter uma reunião do presidente Lula com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aqui no Palácio do Planalto, mas pelo menos por enquanto Lula ainda não chegou aqui ao prédio, à sede do governo federal. Como ele desembarcou ontem à noite da China, não há ainda agenda disponível do presidente da República. Ainda durante a viagem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez questão de ressaltar que a proposta é boa e que não deve enfrentar muita resistência lá no Congresso Nacional. A gente tem a declaração de Haddad. Eu penso que está bem endereçada a questão falávamos aqui com o presidente Pacheco durante toda a viagem, sobre os prognósticos dele, sobre como essas medidas serão recebidas no Congresso, o clima para restabelecer a confiança, colocar a economia brasileira para andar. Eu penso que nós vamos ter boas notícias daqui para frente. Agora, vale ressaltar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi encaminhada ao Congresso Nacional na última sexta-feira, leva em consideração a importância, a necessidade de se aprovar esse novo arcabouço fiscal. Lá no Ministério da Economia e do Planejamento, o que eles explicam? Que as duas propostas vão caminhar juntas. A LDO depende da aprovação do arcabouço fiscal, precisa ser encaminhado. Segundo fontes aqui do Palácio do Planalto, a proposta está fechada, só precisa do sinal verde do presidente Lula, que deve encaminhar a proposta o mais rapidamente possível ao Congresso Nacional. Mas vale ressaltar que depois de tantos adiamentos, é preciso está todo mundo um pouco descrente da velocidade de quando realmente vai ser encaminhado. O prazo, segundo avaliações aqui do governo, é hoje. O presidente Lula ainda precisa dar o sinal verde. Luciane, mais uma dúvida. Qual é a posição do presidente da Câmara em relação ao arcabouço fiscal? Ele dá prazos? O que ele fala? Olha, a avaliação é a seguinte: assim que a proposta foi encaminhada, a expectativa é de uma votação, uma aprovação rápida, mas precisa ser aprovado na Câmara e Senado. A gente já está no final de abril. Inicialmente, a discussão dava conta de que poderia ser aprovado ainda neste mês, mas como o governo atrasou o envio da proposta, a expectativa é de que seja aprovado no final agora do primeiro semestre. Arthur Lira faz questão de ressaltar que na avaliação dele não deve ter dificuldade na discussão da proposta, não. Mas a gente já vê uma sinalização até diversa lá do Congresso Nacional. Teve o encontro do PSOL nesse final de semana e o partido avalia o seguinte: o projeto do novo arcabouço põe em risco investimento em áreas sociais, mesmo com a regra mais flexível do que o teto de gastos. Então, mesmo dentro da chamada base aliada, o governo já começa a ver que vai ter resistência, não vai ser tão fácil quanto a avaliação inicial dava conta. Então vai ter que ser muito negociada a proposta no Congresso Nacional. Até por conta disso, há um grande cuidado de colocar no papel um texto que tenha condição de agradar tanto aliados quanto a opositores lá no Congresso. Por isso, segundo a avaliação aqui do governo, é preciso discutir o texto com cuidado, por isso ainda não foi encaminhado. Deve ser o primeiro grande teste do governo Lula no Congresso Nacional desde a eleição do presidente no ano passado.